capítulo 91. Agradeço a Deus pela oportunidade. Agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui trazendo a palavra de Deus para as vossas vidas, e agradecer a pastora por sempre ter confiado em eu trazer a palavra de Deus aos irmãos. Salmos de número 91, amém? Pregar depois de tanto ter dado uma oportunidade dessa é muito difícil. Estou nervoso aqui, estou nervoso. Estou nervoso. Por quê? Porque você pregou demais. Sim. Deus te abençoe, meu servo. Salmos 91. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e qualquer. Não temerás espanto noturno, Nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão. nem mortandade que assola no meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. mas tu não serás atingido. No 8 a gente encerra. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Até aí. Pronto? Pode se assentar. Amém? Toda atenção aqui. Esse salmo é um salmo bastante conhecido, se não o mais conhecido. Ele está na série dos 3 mais conhecidos, que os 3 mais conhecidos são o Salmo de número 23, que fala que o Senhor é o meu pastor. Está também junto com João 3,16, que é bastante conhecido entre nós, e o Salmo 91, que é um que o povo mais conhece. Toda a classe de pessoas conhece esse salmo. Todo tipo de pessoa da sociedade conhece esse salmo. Os ladrões conhecem esse salmo, os adúlteros conhecem esse salmo, quem participa da milícia conhece esse salmo, advogado, juiz, todo tipo de classe de pessoas conhece esse salmo de número 91. É um dos mais conhecidos. Uma criancinha, você perguntar para ela sobre o salmo 91, ela tem mais ou menos base daquilo que se trata aqui nesse salmo. E interessante é que algumas pessoas vão achar que esse salmo é um salmo de proteção para todas as pessoas, que abrange todas as pessoas, mas na verdade isso é uma coisa que a gente precisa aprender, que não são para todos os tipos de pessoa. Quase todo mundo conhece esse salmo, mas isso não se aplica na vida de todo mundo. Porém, a gente vê traficantes aí com o Salmo 91 escrito nas suas costas. A gente vê pessoas, quando a gente vai na casa de alguém, com o Salmo 91 aberto, a sua Bíblia, no carro e em outros lugares. Porém, isso não é uma verdade, que o Salmo 91 é proteção para todos. O Salmo 91 é escrito por nada mais, nada menos que Moisés. Moisés vai escrever o Salmo 91, e isso nos faz entender que Moisés está escrevendo isso e ele está passando por uma perseguição. Então a gente começa aqui a compreender que esse salmo não é para todo tipo de pessoa. Por mais que todo mundo conheça, não se aplica para todo mundo. Por quê? Porque esse salmo não é para ímpio. Esse salmo não é para quem está lá fora. Esse salmo
é para um povo que está debaixo de uma promessa. Aleluia. Esse salmo não é para qualquer tipo de pessoa. Não é qualquer um que vai abrir essa Bíblia no Salmo 91 e vai declarar que tem proteção para a vida dela. Esse salmo é uma promessa especial para um povo, o povo de Deus. E isso aqui se aplica para a nossa vida. Por quê? Porque nós somos um povo de Deus. Gabriel, mas tem pessoas, conheço pessoas que tem o Salmo 91 tatuado. Isso é o que? Amuleto. Gabriel, minha avó que não é crente, tem aberto lá o Salmo 91, ela diz que é proteção. Não é proteção, é amuleto. E é proteção para quem? Para nós. E qual é a diferença de proteção para amuleto? Lá vai, amuleto falha e proteção divina não. O que eu quero dizer nessa noite é que você está debaixo de uma promessa do Salmo 91. Porque a promessa do Salmo 91 é para pessoas que têm promessa, pessoas que estão seladas na promessa. E você é um povo escolhido de Deus para desfrutar dessa proteção divina. Isso aqui é muito interessante, precisamos entender isso aqui. Porque tem pessoas que acham que por ela ter a Bíblia aberta no Salmo 91, isso vai trazer proteção para ela. Não traz. Porém, se você começar a recitar o Salmo 91, tem poder na sua boca, porque a promessa foi estabelecida sobre a sua vida. Aí partimos para um ponto interessante, porque ele vai falar de uma expressão habitar, aquele que habita. E eu fui pesquisar o que significa habitar no seu original. E habitar no seu original é morar perpetuamente. Aquele que habita, ou seja, aquele que mora perpetuamente. Isso significa dizer que não é alguém que entra e sai. É alguém que é decidido, mora aqui. É alguém que tem intimidade com o dono da casa. Ele mora perpetuamente. Ninguém consegue arrancar ele daqui. Esse salmo é para esse tipo de pessoa. Aquele que habita. Ou seja, aquele que mora perpetuamente. Isso aqui não é para quem entra e sai. Isso aqui não é para quem entra aqui pensando que aqui é um rolê. Isso aqui é para quem quer morar perpetuamente na casa do Senhor. Gabriel está sendo muito duro. Se você quer morar perpetuamente aqui, essa promessa é para você. Porém, se você vem aqui como se fosse um rolê, porém você vem aqui sem compromisso e sem propósito, esse salmo não é para você. Mas se você veio aqui e você já coloca no seu coração que nada, nem ninguém pode te arrancar daqui porque você mora perpetuamente aqui, esse salmo se aplica na sua vida. E a palavra que eu quero liberar nessa noite para a sua vida é que você é habitante dessa casa. Você não é alguém que está de passagem aqui. Você é habitante, morador dessa casa. Você é habitante, você é habitante, você é habitante. A promessa está sobre os habitantes e não sobre quem vem dar um rolezinho aqui. Então por isso que isso me preocupa, porque tem pessoas que acreditam que esse salmo é para todo mundo. Porém, eu digo que é para os habitantes. E tem habitante de Deus aqui nessa noite. E isso que é interessante, que eu estou pregando para pessoas que moram aqui, que têm certeza do que querem. Não estou pregando para pessoas indecisas, que talvez não faz mais parte do seu vocabulário. Você mora aqui perpetuamente, a promessa está aí. Glória a Deus. É simples isso de entender. Habitar, morar perpetuamente. Independente do que acontecer, você vai morar aqui perpetuamente. Ninguém te arranca daqui, a droga não te arranca daqui, a prostituição não te arranca daqui, os ladrões não te arranca daqui, o assalto não te leva daqui, nada vai te arrancar daqui, porque você é morador dessa terra. Quando eu falo terra, eu falo essa igreja, eu falo esse templo, eu falo essa casa, e essa casa é uma casa de Deus, e você é morador dessa casa, e o Pai que é o dono dessa casa está aqui. E se você morar perpetuamente aqui, significa dizer que você tem livre acesso para entrar aqui e tem intimidade com o dono da casa. Glória a Deus. O habitante tem acesso livre a todas as áreas da casa e mais.
ter intimidade com o dono da casa, que é o que precisamos ter, intimidade com o dono da casa. Então, para refrescar sua memória, esse salmo não se aplica para todo tipo de pessoa. Por mais que todo mundo conheça esse salmo, não se aplica a todo tipo de pessoa. Se aplica a você que decidiu morar perpetuamente aqui. Amém? Amém. Aí ele vai falar acerca de um esconderijo do Altíssimo. Isso aqui é muito interessante, porque ele está falando acerca de um esconderijo. Se ele está falando acerca de esconderijo, é porque ele está escondido. Isso aqui é interessante, por quê? Porque ele está escondido e o diabo não acha ele. Aleluia. Porque aquilo que Deus esconde, o diabo não acha. Glória. Aí a gente vai conseguir compreender. Porque a gente precisa, algumas vezes, estar escondido. É porque se o salmista, Moisés, estivesse exposto, ele morreria. Lá vai. Tem pessoas que estão expostas, mas está morto. Mas você está escondido e está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Você está escondido, mas a promessa de Deus está viva na sua vida. Só que a gente vive em uma sociedade que quer se aparecer, que quer se amostrar, que quer se expor. Mas muitas vezes, quando você se expor, você não sabe que está sendo um grande risco na sua vida. Porque na história de Moisés precisamos entender que Moisés foi preciso estar escondido para não morrer. Repito mais uma vez. Moisés foi preciso estar escondido para não morrer. Daqui a pouco a mensagem esquenta, daqui a pouco você dá glória, daqui a pouco você dá aleluia. Mas preciso que você raciocine isso daqui. Moisés precisou estar escondido para não morrer. E Deus te esconde para te preservar. Glória a Deus. Deus esconde você porque Ele tem carinho. Aí talvez você olhe, você pense, por que Deus não me expõe logo? Aí é porque Deus sabe que se Ele te expor logo, você corre o risco de morrer. E como Ele não quer que você morra, Ele te esconde, te preserva. Deixa pensar quem quiser o que pensar de você. O que você não pode deixar é de esquecer que quem está te escondendo e te preservando é Deus. Vamos lá? Aí isso me intriga porque eu pergunto ao texto por que o salmista não poderia ser exposto. Ou por que o salmista não poderia guerrear aquela guerra. E o texto nos responde, porque o povo está saindo de uma terra, o povo não está acostumado a lutar com armas, o povo não está acostumado a pegar em espada, o povo não está acostumado a lutar. O povo que está saindo daquela terra do Egito está acostumado a amassar barro. Não tem nenhuma chance deles vencerem o exército do Egito, por mais que eles fossem a maioria. Mas eles não tinham tática de guerra, não tinham estratégia de guerra. Então, aí eu pergunto ao texto, por que está escondido? E isso aqui é interessante, é porque Deus sabe que tem algumas guerras que você não está preparado para lutar. Verdade. Repito mais uma vez, tem algumas guerras que você não está preparado para lutar. E em vez de Deus te colocar na infantaria de guerra na frente, Ele te preserva e diz, essa guerra hoje é minha, mas virá outras que será sua, e você vai vencer, porque você vai ser capacitado pelo Espírito Santo. Entendendo isso aqui, entendendo esse raciocínio pequeno para você conseguir compreender, daqui a pouco começar a dar glória, a gente entende que tem algumas guerras que Deus não permitiu a gente ir, porque a gente não estava capacitado e preparado para ir. Mas terão guerras que Deus vai nos dar espada, vai nos dar escudo, e a gente vai avançar e vencer. A palavra diz, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Meu Deus, isso aqui é muito lindo, porque não é o inferno que está vindo, é a igreja que está atropelando tudo e passando, porque a igreja está preparada. Olá. Aí o texto vai dizer, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Sabendo que é Moisés que escreve esse texto, já fica mais fácil de a gente entender o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que Moisés está fugindo.
Moisés está sendo perseguido pelos egípcios. E isso aqui é interessante porque Deus vai proporcionar uma nuvem que para os egípcios escurecia, mas para o povo de Deus tinha iluminação. Aí o texto vai dizer: 1000 caíram ao lado, 10.000 à tua direita, e tu não foi atingido. O que isso significa dizer? Que Moisés está indo. Aí o texto vai dizer, lá em Êxodo 14, 15, que Deus vai falar: porque clamas a mim, diga ao meu povo que marche. Aí isso aqui é interessante porque Moisés estava querendo saber de Deus o que ele iria fazer. O povo estava questionando se não tinha terras melhores para ele morrer. E Deus simplesmente libera uma palavra: diga ao meu povo que marche. Vamos lá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Moisés estava com a vara na mão. Quando Moisés bate a vara na água, o que acontece? Se abre o mar de um lado a outro. E você vai conseguir compreender. E a nuvem, a coluna de fogo que estava com o povo de Israel, iluminava o caminho para que o povo de Israel passasse, mas fazia e dificultava o caminho do povo do Egito. Isso aqui é interessante porque o texto vai dizer que eles morreram naquelas águas. Aí vai aqui o texto: 1000 caiu de um lado, 10.000 caiu de outro, e o povo de Deus permaneceu de pé, caminhando e marchando, caminhando e marchando, caminhando e marchando, caminhando e marchando. Ó, interessante isso aqui, interessante isso aqui. Quando eu estava lendo esse texto e Deus me deu essa revelação, Deus tem umas maluquices comigo. Comece a bater o seu pé, vocês aí, tudo junto. Era mais ou menos essas horas que estava acontecendo. Pode continuar, pode continuar. O exército estava vindo. O inimigo estava vindo. O inimigo queria atacar. O inimigo queria prevalecer. Porém o texto diz: 1000 caíram do lado e 10.000 à direita. Mas isso aconteceu porque o povo não parou de marchar. Aí Deus manda liberar uma palavra nessa noite. Essa palavra é profética. Por mais que o período seja de dificuldade, continue marchando, 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 marchando. Porque é no período da dificuldade que Deus está levantando um exército para marchar. Deus nessa noite está levantando um batalhão, um exército que mediante a luta, a prova, a dificuldade vai continuar marchando, 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 marchando. E é quando você continuar marchando que o teu inimigo vai cair de um lado, 10.000 do outro, e você vai continuar de pé, marchando. Aí o texto vai nos dizer sobre o laço do passarinheiro. Deixa eu tirar o microfone aqui. Vamos lá. O texto fala sobre o laço do passarinheiro. E todo tempo eu pensava que o laço do passarinheiro era um alçapão. Por todo o tempo eu pensava que era isso. Só que eu venho entender que ele está falando acerca do laço do passarinheiro. E quem é o passarinheiro nesse texto? Satanás. Porque Satanás tem uma especialidade. Ele é considerado como um passarinheiro. Porque o passarinheiro, ele não vai pegar qualquer tipo de ave, qualquer tipo de pássaro. O que ele é especialista em pegar são pássaros que cantam bem e que têm valor.
Não é qualquer tipo de passarinho que ele pega. Sabiá, pouca coisa. Curió, pouca coisa. O que ele quer mesmo é pássaro que tem valor. Só que o interessante é que o texto fala sobre um laço. E isso me faz entender que ele coloca um laço. Mas só o laço não chama a atenção do pássaro. Porque se você não tem utilidade para o reino, você também não tem utilidade para o diabo. O diabo está atrás de quem tem utilidade. Por quê? Porque quando ele pega alguém que tem utilidade, vou te explicar melhor para você entender. Alguém que louva bonito, aqui dentro, ele pega para cantar para ele. Porque ele sabe que aquele hino mais não, música, que essa pessoa agora vai começar a cantar, vai começar a seduzir outras pessoas. Porque o intuito de Satanás pegar pessoas que têm utilidade aqui dentro é esse: levar o máximo de pessoas que estão aqui com a sua influência. Porque para quem nunca pegou pássaro, quem nunca gostou de pegar passarinho, eu vou te explicar. Quando ele pega um pássaro bom, ele coloca com outra armadilha, com uma gaiola e um alçapão. E o pássaro que canta bonito, canta tão bonito que chama a atenção dos outros. É porque você só tem utilidade para o diabo preso. Porque preso você canta para ele, você rouba para ele, e outras pessoas que estão ao redor pela sua influência. Porque o pássaro tem um canto tão bonito que chama os outros, e os outros vai pelo canto daquele pássaro, entra no alçapão e vai preso. E há um perigo aqui, porque tem pessoas na igreja que estão na situação de pássaros presos. E está fazendo influência para os outros. E eu já libero essa palavra aqui. Para o diabo, você só tem utilidade preso. E para Deus, livre. Você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Para o diabo, só prendendo você. Mas para Deus, Ele te liberta nessa noite. Eita! Vamos lá, Gabriel, como é esse laço do passarinheiro? Ele arma um laço, ele é estudioso, ele sabe o que cada pássaro gosta, o que cada pássaro se alimenta. Arma o laço, coloca folhas por cima, coloca o alimento que o pássaro gosta. O pássaro vai ver aquilo, só que o pássaro também é esperto. No primeiro momento, o pássaro vai, e esse alimento aqui representa o pecado. Verdade. O pássaro vai, come. Só que Satanás e o passarinheiro é especialista nisso. Ele não puxa a corda de primeira. Por quê? Porque se ele puxa a corda de primeira, corre o risco de o pássaro conseguir fugir, bater asas e voar. Por quê? Porque os pés não estão fixos na terra. Verdade. Então arma o laço, coloca alimento de fartura. É por isso que você peca uma vez e o diabo não puxa a corda. Vai começar a estreitar aqui. Você peca uma vez, você erra uma vez, aí não vê consequência. É assim mesmo, Jeová. Aí você pensa que nada vai acontecer. Aí você pensa que você não está preso. Porque o que o diabo quer é isso, te dar uma falsa liberdade. Verdade. Para que você possa voltar de novo e comer mais um pouquinho. Isso aí. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E o que acontece? O pássaro vai engordando. O papo vai enchendo. As patas começam a fixar na terra. É nessa hora
que o diabo puxa a corda. E como os pés estão fixos na terra, não consegue mais fugir. Verdade. Aí é isso que precisamos entender aqui. Que o diabo dá a bandeja com tudo aquilo que você gosta, com todos os seus prazeres. Ele te estuda, ele fica te estudando, e ele sabe exatamente aquilo que você gosta. É assim mesmo. Prepara uma bandeja, prepara um laço, camufla tudo. Aí você vai, erra. Você olha para os 4 lados, não vem ninguém. Você vai dizer, não tem cobrança, amanhã eu volto de novo. Você volta, o prato cheio, prato farto. Você come mais um pouquinho, mais um bocado. E com isso você não percebe, não tem mais medo de errar. E é nessa hora, quando você está com os pés fixos na terra, que o diabo puxa o laço e te prende. Só que nessa noite Deus me traz aqui como forma de despertar para vocês. Talvez você errou uma vez e disse não teve cobrança, mas isso não é motivo para você voltar a pecar e errar de novo. O que Deus está dizendo nessa noite: eu vou te livrar do laço do passarinheiro, mas é preciso você entender. Não coma mais do alimento que Satanás está colocando. Não coma mais dessa bandeja, não coma mais dessa bandeja. Gabriel, o diabo olha para você e diz: você tem utilidade para mim preso, mas Deus está dizendo nessa noite: eu te libertei, e o diabo não vai te prender. Eu te escondi, e o diabo não vai te achar. Oh, aleluia, Jesus. Grande é o Senhor. Isso é muito interessante. É um assunto que você vai dizer é chato, mas que você precisa ouvir. Porque o passarinheiro é astuto. E quando ele vê que você não caiu no primeiro prato, ele colocará outro maior. Quando você não cede a primeira bandeja, ele vem com outras farturas e guloseimas. É assim mesmo. Para que você possa se lambuzar tanto do pecado, que você não perceba que os teus pés estão fixos aqui. É porque você é pássaro e você foi chamado para voar. Verdade. Aleluia. Só que o diabo quer te prender. E você não está percebendo, talvez você esteja cego. Como o apóstolo fala, que o pecado não é ruim, o pecado é bom. Aí talvez você esteja gostando, sem você saber que isso está fazendo você ficar com os pés amarrados nessa terra. E qual é o problema? É que se a trombeta tocar, a gente tem que subir. Isso aí. E se eu estiver com os pés amarrados, não vai subir. É por isso que Deus está te dando um alerta hoje. Pecou, errou, mas o diabo ainda não te puxou. E se você der lugar a essa palavra nessa noite, corta o laço, quebra a lança, queima os carros no fogo e dou a vitória para você. Mas é preciso você ouvir a voz do Espírito Santo falando nessa noite para alguém aqui hoje. O laço veio, a bandeja veio, mas a escolha é sua. Vai querer ficar preso nessa terra, ou quando a trombeta tocar, você vai querer subir. Meu Deus, eu estou pregando nessa noite para um povo que rejeitou a primeira bandeja, rejeitou as guloseimas, e quando a trombeta tocar, vai subir, vai subir, vai subir. Glória a Deus. Aí o texto vai dizer: nenhum mal te sucederá. Estava com meu pano aqui e sumiu. Aí ele. Não, É não, a tua ali. não, estava por aqui. Tá Mistério. no bolso não, assim. Tá lá dentro? É. Tá não. Mas deixa lá.
nenhum mal te sucederá. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Agora eu começo a pregar. O texto diz: nenhum mal te sucederá. Grave isso na sua mente. Nenhum mal te sucederá. Em nome de Jesus. A gente precisa entender aqui que esse mal que está sendo tratado aqui é acerca de uma maldição. Nenhum mal te sucederá. Eu creio nessa palavra. E daqui a pouco a gente vai para as pragas. Mas precisamos entender aqui o mal. Nenhum mal te sucederá. É porque nenhuma palavra de maldição é maior do que aquilo que Cristo está escrevendo na sua vida. Aleluia. Você vai entender isso aqui. É porque tem pessoas que tem medo de alguém colocar o seu nome na boca do sapo. Só que eu digo nessa noite, só tem medo de ir para a boca do sapo quem não tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Tem medo da boca do sapo e não tem do inferno. Aí vamos lá. Um certo dia, eu evangelizei uma macumbeira. E eu contei para alguém, e esse alguém é crente, eu não lembro quem foi. Eu sei que eu contei. Eu contei que eu evangelizei uma macumbeira. A pessoa se espantou, arregalou o olho e perguntou. Ela perguntou seu nome? Falei, perguntou. Ela perguntou, você falou seu nome? Eu falei, falei meu nome, falei onde eu morava e onde eu congregava. Aí essa pessoa olhou para mim e disse assim: você não tem medo de fazer alguma coisa com o seu nome? Eu falei, eu teria, se o meu nome não estivesse escrito no livro da vida. Aleluia. E nessa noite a palavra é essa: o teu nome está escrito no livro da vida. Não é boca do sapo que vai te matar. Não é macumba com teu nome que vai te matar. A palavra dessa noite é o quê? Nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. A boca do sapo pode pegar seu nome, CPF, RG, o número da sua casa, botar na boca do sapo. Nenhum mal vai acontecer porque o mais importante é meu nome está escrito no livro da vida. Não importa o relatório de Satanás para tentar me matar. O que importa é aquilo que Cristo está escrevendo sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua vida. E hoje, sobre a sua vida tem uma palavra: nenhum mal te sucederá. Aí é interessante porque eu lembro de um testemunho que um rapaz vai dizer que ele vai para um culto de doutrina. E culto de doutrina a gente sabe que é um culto mais pautado na palavra, não tem muitos louvores, não tem aquela coisa toda, é um ensino. Só que ele disse que ele está pregando nesse culto, está ministrando, e o Espírito Santo incomodando ele para bradar na terra, para sapatear, para pular, cortar laço. E ele está pregando e está intercedendo com Deus, falando: Deus, aqui é um culto de ensino. Vão pensar que eu sou crente menino, porque aqui se trata de um culto de ensino. Não vou pular, não vou rodar, não vou falar em língua, vou ensinar. E mais uma vez o Espírito Santo incomoda ele para ele pular, para ele bradar, cortar laço. E ele teima mais uma vez. Na terceira vez ele não resiste. Ele dá um pulo daquele púlpito, começa a marchar. E cortando laço, e cortando laço, e cortando laço. E foi até a porta e voltou. E todo mundo quieto sem entender nada, porque todo mundo estava esperando a palavra e não sabia entender os mistérios de Deus. E aquele rapaz sai chateado, porque ele não teve o objetivo que ele queria pregar, mas só que Deus queria outros mistérios com ele. Quando ele chega em sua casa, a sua mulher está aos prantos chorando. A sua mulher está desesperada, corre e abraça ele. E ele vai perguntar o que foi que aconteceu. E ela vai dizer: quando você saiu,
Eu ouvi 2 ladrões conversando do lado do muro, dizendo: olha, ele saiu, ele deve estar indo pregar, ele não volta agora. Dá tempo de a gente entrar nessa casa, que essa casa deve estar vazia. A gente vai roubar essa casa hoje. E ele perguntou: que horas foi que isso aconteceu? Aí ela falou: na faixa de 8h30 para 9 horas. Ele lembrou. Foi na hora que o Espírito Santo começou a interceder com ele. E ele começou a marchar na igreja, começou a correr na igreja. Aí aquela mulher ficou espantada porque ele ficou chorando. E ela perguntou: o que foi que aconteceu? Aí ela vai perguntar para ele: o que foi que aconteceu? Aí ele vai dizer: eu estava no culto e Deus me incomodava para marchar na igreja. Ela vai interromper ele e diz: e você não sabe o que aconteceu? Os ladrões não roubaram a nossa casa. Por quê? Porque quando você saiu, a casa estava vazia, toda apagada, mas tinha alguém aqui marchando no corredor. Tinha alguém aqui falando em língua. Tinha alguém aqui marchando. Eu não sei o que aconteceu. Aí ele falou: não precisa falar mais nada. Sabe o que foi que aconteceu? O resultado do que ele estava fazendo na igreja foi o resultado do que estava acontecendo na casa dele. Aquilo que você faz aqui vai gerar um resultado na sua casa. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma vai chegar. Parto para o final. O texto diz: praga alguma chegará à tua tenda. A gente sabe que Moisés está partindo. E Deus dá uma ordem para Moisés que as pragas viriam. Mas quando as pragas viessem, era para matar um cordeiro e colocar o sangue nos umbrais da porta. Que quando as pragas viessem, o mal teria que bater em retirada. Aí o texto está dizendo que praga alguma chegará. Olha a expressão, chegará. Se está falando chegará, é porque a praga estava no caminho. Se eu ligo para alguém e pergunto: cadê você? Aí esse alguém vai dizer: já estou chegando. Isso significa dizer que a pessoa está no caminho. Aí o texto diz: praga alguma chegará na tua casa. Porque a praga estava até no percurso. A praga estava no caminho, indo em direção à tua casa, indo em direção à tua vida, indo para te matar. Só que o texto diz: e praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? O que eu faço, o que eu venho entender nesse texto é que existia uma brecha que estava aberta. E isso dava legalidade para a brecha, dava uma brecha e dava legalidade para a praga entrar. Porém, quando a praga estava vindo no percurso, no meio do caminho, a brecha estava aberta. Só que eu vejo alguém intercedendo. Eu vejo alguém de joelho. E no percurso, eu vejo o sangue descendo na porta. E o texto nos adianta e nos diz: e darei ordem aos anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Esses caminhos que falam aqui, são os caminhos que a praga estava vindo. A praga tentou vir pela direita, brecha fechada. Tentou vir pela esquerda, brecha fechada. Aí ela disse: eu vou pela frente, brecha fechada. Vou tentar ir pelas costas, brecha fechada. Só que eu quero que você entenda melhor isso aqui. Eu vou precisar atuar para você entender. Ó, faz de conta que eu sou uma praga e que cada obreiro que está aqui é um anjo, certo? Eu sou a praga. O diabo ligou. Tem uma casa que está com a brecha aberta. Praga, vai lá. Olha a praga vindo. A praga está vindo, a brecha é ali. Vamos fingir que a brecha é aqui. A brecha que estava aberta. Eu vou dar o sinal e você dá uma frente, certo?
Pronto. Eu sou a praga, estou vindo no meio do caminho porque o diabo deu uma ordem que tinha uma brecha aberta. Isso dava legalidade para a praga entrar. Certo? Pronto. A praga está vindo no meio do caminho. Só que aí, quem tinha deixado a brecha aberta, reconheceu que errou. Se colocou de joelho e pediu perdão. Aí o que aconteceu? O texto diz: praga alguma chegará à tua tenda, porque darei ordem aos anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Vamos agora? Eu estou indo, a praga está indo. Aonde? No caminho. Isso aqui é o percurso, o caminho. A praga está indo, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Alguém se arrependeu, fecha a brecha. Aí a praga está indo. Só que ela vê, olha a cor, olha a cor, olha a cor. Que cor é essa? O sangue de cor. Ela vê o sangue no voo. Em nome de Jesus. Aí tem outra brecha, talvez. Vou para esse obreiro. Só que a brecha está fechada. Vou para de cá, a brecha está fechada. Vou aqui, a brecha está fechada. Eu vou aqui, a brecha está fechada. Vou aqui, a brecha está fechada. Aí o diabo, eita, agora vai entrar. Aí o diabo vai dizer assim: praga, por que já voltou? Aí a praga vai dizer: não teve como entrar, porque quando eu fui a brecha estava fechada. Eita, e só isso, porque não procurou ir para a esquerda. Eu até tentei, mestre, mas quando eu fui pela direita, estava fechada a brecha. Quando eu fui da esquerda, estava fechada. Foi por detrás, fui, mas estava fechada. E mais, não estava só fechada. Não estava só fechada. Porque se tivesse só fechada, eu podia abrir. Ai, que o diabo gosta de arrombar. O diabo gosta de arrombar. Ai, Jesus. Quem já pegou esse mistério, pegou. Só que quando ele está indo, ele até tenta arrombar. Só que o texto diz: e darei ordem. Darei ordem. Não é o juiz, porque o juiz, a praga pode pegar ele. Não é o advogado, porque o advogado, a praga pode pegar. É a anjos. Algo do céu. Ai, Jesus. Aí a praga está indo, feliz da vida, brecha fechada, anjo na porta. Não olha. Meu Deus. Sabe qual é a palavra dessa noite? A palavra dessa noite é essa: a praga até veio no meio do caminho, mas na tua casa não vai entrar. Na tua casa não vai entrar. Na tua casa não vai